Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak, do Miojo Indie. Oi, eu sou a Elo Cleaver, da revista Balaclava. Oi pessoal, eu sou Isadora Almeida da Popload Radio. Eu sou o Nick Silva do Monkey Bus. E eu sou a Júlia Reis, jornalista cultural da Vida. E no programa de hoje, entendendo o novo rap nacional. A gente vai falar sobre trap, rap, hip hop, drill, diversos outros gêneros, subgêneros, colaborações, parcerias, novos artistas, novos movimentos, novas cenas. O que está acontecendo no rap nacional, o que aconteceu nessa última década, passado, presente e futuro, com a participação especialíssima da Júlia. Certinho, gente? Certíssimo. Bora! Mas antes, o que, Isadora? Mas antes, Kleber, o que o pessoal pode fazer pela gente? O pessoal pode o quê? Pode seguir a gente nas plataformas digitais, dar lá o seu likezinho, seguir, ouve nossas playlists que eu não fico fazendo à toa. Vai lá no nosso perfil. Qual que é o nosso arroba, Isadora? O nosso arroba é @podcastvfsm, hein? Muito facinho, E a gente pessoal. tem site? A gente tem site fácil, hein? Vamos falar sobre música.com.br, gente. Tá lá todas as infos, diquinhas, tudo organizadinho pra vocês. E se as pessoas quiserem ajudar o nosso podcast a crescer cada vez mais, como elas fazem, Isadora? Ah, Kleber, mas isso é muito fácil de ajudar. padrim.com.br/podcastvfsm. Dá lá o seu dinheirinho, R$5. Ajuda aqui na nossa manutenção aqui, sabe, gente? Equipamentos, transmissões, conexões, não é mesmo? Exato. E qual que é o dinheirinho mínimo exigido para participar? Gente, R$5. Não tenho nem o que falar que custa R$5 ultimamente. Não tem mais, nem o café custa 5. Custa 5. E aí, sabe o que acontece quando você doa esse dinheirinho pra gente? Você faz como o Felipe Carboneira, que acabou de entrar aqui, nosso madrinho, que apoia a gente e participa das gravações ao vivo. Participa também do nosso grupinho fechado lá no Facebook, aquele lugarzinho empoeirado, mas que traz muitas novidades pro pessoal. E É isso. que mais? É isso, e temos nossas redes, né? Exatamente. Mas e dá pra ouvir o nosso podcast aonde, Isadora? Kleber, você não vai acreditar. Ai, Você meu pode Deus, Isa. Não sei. Você pode ouvir em qualquer plataforma de streaming. Google Podcasts, Spotify, Deezer, Tidal não. Que mais? Apple Podcasts. Tem até uma plataforma nova, certo, Nick? Certíssimo. A gente entrou agora na Orelo também, que se você não pode ajudar a gente monetariamente no Padrim, você ouvindo na Orelo, você dá alguns centavinhos pra gente, não pagando nada. É só dar um Poxa. playzinho lá que a gente ganha um dinheirinho. É isso aí. Aí é só baixar o aplicativo, que é novo, mas tem bastante coisa assim de podcast, é bem completo. Uhum. Tem um design bem bonito, inclusive. E é isso. É lindo mesmo. É fofo. Amei. Então vamos pra pauta, gente? Bora! Bora! Júlia, antes de mais nada, se apresente, conta um pouco do seu histórico, fala por que a gente convidou você para ajudar a gente nos nossos conhecimentos sobre hip hop e rap nacional aqui hoje. Gente, eu ganhei num sorteio do Instagram. Ai, ai. Na real, meu nome é Júlia, prazer, eu sou jornalista cultural, tenho um histórico aí no jornalismo falando sobre cultura de rua, de quebrada, incluso a cultura do hip hop que tá no meio. Hoje eu sou community manager do Conversa com Bial na Rede Globo, também sou criadora de conteúdo no Rap Falando, twitteranata, né? E estamos aí sempre na atividade, com muito bom humor, para falar sobre a cultura brasileira. É sobre isso. Perfeita. Tudo. Apenas. Acho que a gente vai falar sobre o atual cenário, mas antes é bem bom a gente fazer um histórico do rap nacional, né? A origem, como começou. Isadora Bora. fez aqui uma linha do tempo, certo, Isa? Certo, vamos nesse túnel do tempo, hein? Vamos lá. O que a gente tem no comecinho do rap aqui no Brasil? Júlia, você quer puxar aí como que foi a origem do rap aqui nacional? Bem rapidinho, só pra gente ir se localizando? Total. Então, o rap no Brasil, ele surgiu na década de 80 e foi em São Paulo, muito em
em paralelo, quase andando junto com os bailes black que rolava no Teatro Mambembe, no Chic Show. Então já existia um grande movimento das periferias que ocupavam o centro da cidade de São Paulo para ouvir funk, para ouvir soul. E era tudo muito inspirado na cultura americana e no sonho americano. E os Racionais, Taíde, toda essa galera já frequentava esses bailes black e juntaram a vivência deles, que era uma vivência de um contexto violento e já com muita violência policial, um contexto político conturbado, dentro da inspiração musical, saca, de funk, soul, para fazer o rap da forma que ele vem sendo construído até hoje. Então foi mais ou menos assim que surgiu aqui no Brasil. É bom falar que a gente estava num contexto de final de ditadura também, e São Paulo era uma cidade extremamente caótica, sem acesso à cultura, principalmente para as comunidades periféricas. Então, muitos desses encontros, para além dos bailes blacks, eles aconteciam nos arredores de estação de metrô, principalmente os metrôs aqui do centro, principalmente ali no São Bento, quem já foi no Mosteiro de São Bento, na região do São Bento ali, no entorno ali da 25 de março, porque era onde a galera saía do trabalho e se encontrava por ali e faziam, sei lá, a galera pegava lixeiro e fazia batida em cima da lixeira, ou de tudo que eles tinham em volta, né? Então meio que você criou um ecossistema ali que a própria música do Taíde, a Que Tempo Bom, acho que ela reflete um pouco desse processo assim de surgimento de todo esse movimento da relação com os bailes blacks e todo esse aspecto nostálgico da época. Foi dali que surgiu o Racionais MCs, desses encontros, dessas pessoas circulando aqui pelo centro de São Paulo mesmo. E foi uma coisa, tipo, muito orgânica, né? Antes de pensar em gravar em estúdio ou qualquer outra coisa do tipo, tinha esse processo de aproximação meio que involuntária desses espaços, desses mínimos espaços culturais, digamos assim, que as pessoas tinham aqui em São Paulo, né? Total. Espaços culturais feitos por nós mesmos, né? Exato. Mas aí a gente vai ter o surgimento da primeira coletânea de hip hop no Brasil, que é o Hip Hop Cultura de Rua. Se eu não me engano, são duas, Júlia. Me corrija se está errada. Tem essa, mas tem mais uma que é a que tem o Racionais, que saiu um pouco depois também, não tem? Sim, exatamente. Mas essa foi a que marcou, né? Foi o que deu o start. Eu achei muito legal. Eu não conhecia, fazendo a pauta. Eu não conhecia, nunca tinha parado pra ouvir. Você não sabia da história do Nazi nessa playlist? Cara, não, sabia você acredita? Não sabia. Exato. Eu fiquei chocada. Mas daí o André Bujanra, Crossovers. Tanto o Nazi quanto o André Young, eles dois são aficionados por funk, soul e cultura negra dos anos 70, 60, assim. Então, meio que eles encabeçaram essa primeira coletânea, custearam, o Ira tava meio que explodindo naquela época. E foi meio que um estopim, assim. E, sei lá, teve poucas cópias prensadas do vinil. Hoje, se você encontra uma cópia da época, assim, é vendida a um preço caríssimo. Se eu não me engano, ela foi relançada há um tempinho atrás, assim. Nossa, eu fiquei babando até a capa, né? Tipo, achei muito legal. Acho que são umas 8, 7 faixas, eu não lembro agora exatamente, mas é meio que nessa época, assim. E é muito legal que, tipo, dá pra sentir mesmo a vibe, assim, né? É de 1988 e dá pra sentir que, tipo, ainda tava engatinhando e tal. E era muito baseado no que os Estados Unidos estavam fazendo. E dá pra sentir um pouco de Run DMC, tipo... É muito legal, assim, tipo, de registro histórico, sabe? Sim, tipo, dá pra entender realmente as letras muito legais. Você começa a entender sobre o que seria, né? Tipo, sobre a vivência e tal. Eu achei muito legal. É muito brabo. E, tipo, o começo de tudo, mas que tem uma referência muito forte, assim. E eu acho que de todos os gêneros musicais que a gente tem disponíveis, assim, até hoje, o hip hop foi o que mais conservou a sua raiz, sabe? Dentro dessa ideia, aí você ouve a coletânea, vê a composição, o jeito, o scratch, boom bap, todas essas coisas, elas vão e voltam de uma forma muito constante e presente na cultura do hip hop, assim. E o jeito como eles levantam todos os pilares dessa cultura sem deixar de falar das outras coisas, assim, porque o rap é a principal delas, assim, pode-se dizer que ela é a principal delas, mas tem os outros, que é a rua, né? Então você sente a rua nessas músicas.
Mas assim como acontece com todo ritmo periférico, é necessário uma pessoa branca para conseguir destaque dentro da mídia. A gente falou bastante sobre isso na edição sobre o axé, que é um gênero criado por pessoas negras, num contexto de pessoas negras da periferia, mas que a mídia só passa a dar devida atenção quando vem alguns nomes brancos envolvidos em relação a isso. E, de certa forma, foi o que aconteceu no começo dos anos 90, quando o Gabriel Pensador explodiu para o grande público e tomou as rádios do país inteiro, né? Sim. Que é a segunda onda já desse movimento, né? E ele no Rio, né? Tipo, isso que é Sim. curioso também. Mas eu acho muito pela faixa, né? Hoje eu tô feliz, matei o presidente. Acho que meio que era meio que um sintoma, assim, sabe? Do momento. Eu acho que se deve… Assim, claro, não só por isso, mas acho que é aquela coisa mesmo de um hit, assim, meio que o Nirvana que juntou ali todo mundo, sabe? Um sentimento nacional, talvez. Sim, mas é muito interessante a gente perceber que, tipo, ele como pessoa branca que compôs uma faixa com esse título, assim, falando que matou o presidente, Sim. entrar no Sim. mainstream de uma forma, começou a lucrar. Obviamente que tinha os nomes do Racionais, tipo assim, levou o rap pro Brasil inteiro, assim, é um bagulho muito, muito grande. Só que a gente tá falando de mainstream, as pessoas que ganharam dinheiro com isso. As primeiras Sim. pessoas ganharam dinheiro com isso. Aí, quando você olha e fala, pô, se o Gabriel Pensador não fosse branco falando sobre isso, será que teria o mesmo impacto? É muito legal a gente ter Total. essa pulga atrás da orelha. Ainda mais em 90, né? Sim. É só você ver o que, por exemplo, o Pavilhão 9 vai fazer depois com o Se Deus Vier Que Vem Armado, que é um disco mega pesado e que, tipo, acabou sendo muito nichado ou preso, tipo, focado muito em uma parcela específica de ouvintes, mas que nunca alcançou de fato o mainstream, mas é porque eram pessoas pretas criticando o sistema de alguma forma, né? De um jeito até muito mais visceral, mas ele sempre, tipo, talvez por ser esse cara branco, ele tinha essa passagem, essa possibilidade de poder falar as coisas sem parecer tão opressivo pra senhorinha que tava assistindo dentro de casa, né? É que também tem o lado divertido, né, da música dele, ele que tinha era, uma- tipo, uma poética meio meio… cômico, É, né? Cômico. Uhum. Aquela Mas- música também de Banza, né? Que ele foi falar do Cachimbo da Paz. Ah, não, mas aí essa é já mais era depois, Aí era já gigantesco, né? Aí já é de Nossa, anos, estourou anos isso daí. 2000 já. Nossa. Mas aí a gente vai ter em 1997, o que é pra mim o grande disco do rap nacional, um dos grandes discos Sim. da história da música brasileira, a gente já falou algumas vezes aqui, que é o Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MCs, que, sei lá, a primeira vez que você ouve, você sente o impacto, não sente? E esse chegou longe, assim, esse não ficou nichado entre os… Não, nem um pouco. Entre a galerinha, Passava na MTV, assim. né? Sim. Passava, Tipo, o clipe tinha 8 o minutos. clipe, exato. Foi a partir desse também, né? Que ele começou a ir no Roda Viva. Tipo, ele foi visto mais como uma figura… O Mano Brown, o você Mano tá Brown, falando. né? Tipo, uma figura realmente… Intelectual. intelectual. Aquele A Roda voz, Viva dele né? é muito interessante. Tipo, a assim. voz de um grupo, assim, né? Tipo, como um representante, talvez. assim, Ele né? era um pouco tipo a voz apenas, Aham. mas sei lá, era meio que a entrada que eu acho que essa galera mais intelectual tinha pra conversar sobre isso, né? Ou pra Sim. criticar, enfim. Ele meio que era uma pessoa pra dialogar. É muito interessante as entrevistas com ele nessa época. É meio absurdo, né? Mas é muito interessante. Não, e dominou toda a periferia, assim, tipo… Uhum. Você falou que meu pai ele cresceu no Campo Limpo nessa época e não tem uma pessoa que, tipo, não saiba cantar todas as faixas Sério? nacionais. Tipo, e a gente tá falando de faixas de 8 minutos. Exato. É uma história que conta ali, tipo, todo mundo sabe cantar tudo e vai passando por gerações e gerações. Esse disco, meu Deus, sabe? Tipo, é Gigante, um lance cara. gigante, gigante. Muito, muito foda, assim. Arrepia, mano. Não à toa virou essa leitura obrigatória no vestibular. Verdade, virou livro, verdade. E assim, é muito justo, sabe? Existem muitos estudos sobre sobrevivendo no inferno. E eu acho que é uma coisa bonita de se ver, porque é uma das funções do hip hop, é você registrar a história das ruas, sabe? Porque Sim. ninguém mais vai registrar isso. Sim. A não ser aquele que vive dentro dessa realidade, sacou? E a forma como são as composições e como que as pessoas, elas ouvem e elas se identificam. E, pô,
sei lá, tava falando, tô ouvindo alguém me chamar e você sabe que isso aconteceu com alguém perto de Sim. você, tá ligado? E todas essas coisas, assim, essa identificação e esse registro da história de Quebrada é muito importante para próprio fortalecimento da nossa identidade brasileira, sabe? Sim. Uhum. E é bem importante Perfeito. reforçar que parte das letras elas são concebidas a partir de trechos de diários de detentos que viveram no Carandiru e principalmente a gente tá falando do momento tipo que o Brasil discutiu o que tinha acontecido na época do Carandiru, do massacre que rolou lá, e os Racionais escancaram ainda mais isso dentro desse disco. E como vocês falaram, foi um disco que foi tocado massivamente, assim, ele tocava em rádios com músicas de 8, 9 minutos, tocava na MTV, a MTV repetia esse clipe, tipo, as músicas diariamente, assim, dentro da programação delas. Então foi, tipo, um trabalho bem impactante, assim, sei lá, eu fico falando por mim, eu veio do mega do interior do Brasil e eu descobri o Racionais lá em Itaipulândia, sabe? Então é uma coisa, assim, que eu acho, assim, não teve... Chegou, né? Chegou até lá, vocês. sabe? Total. Então, tipo, acho muito Numa curioso época que isso. era outra, né? Não existia Exato. streaming e No nada máximo disso. CD pirata ali. Eu acho engraçado que esse disco rodou tanto que, tipo, eu que estudava em escola particular quando era criança, chegou até mim pelos moleques, assim, tipo... Sabe, tipo, então meio que tava em todo lugar mesmo, assim. Tem um que você acabou não colocando nessa pauta, Isa, que é mais ou menos da mesma época, que é o Seja Como For, do X, de 1999. Eu não sei vocês, mas pra mim também foi um disco que eu conheci lá, também foi um disco que tocou bastante na TV. Eu acho que é um baita de um discão, assim, e eu sinto que ele influenciou muita gente aqui em São Paulo, assim. Tipo, essa geração nova, tipo, Projota, Rashid, MC, eu sinto que eles pegaram muita coisa desse álbum do X também, que é um baita de um Sim. discão, sabe? Eu lembro bastante do X na MTV também. Aí, outro ponto importante aqui que o rap passa por um aspecto cada vez mais de comercialização, de acesso ao grande público, que é com o lançamento do A Procura da Batida Perfeita, do Marcelo D2. Pra mim, foi o disco que tipo assim, me fez gostar de hip hop, assim, Nossa. muito por conta dessa... Porque ele tinha uma pegada um pouco mais melódica, ele tinha uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais solta, mas ele ainda tinha um pouco do discurso ali no meio, então eu acho que ele é um disco bem equilibrado nesse sentido. Marcelo D2, esse é o segundo disco dele em carreira solo, ele já tinha feito um baita discão antes, veio do Planet Hemp com uma sequência de discos também que tocaram muito em muitos lugares e que foram censurados por conta do discurso dele sobre a apologia à maconha, e que ele vem com esse disco que é um cruzamento entre o samba e o rap que levou ele até pra fora do Brasil, né? Não, é Total. incrível. Eu tenho esse DVD aqui em casa. Até hoje. Eu lembro que no DVD ele fica numa introdução, ele fala, dá play. Sabe aquele DVD antes que você tem que dar play? Aí ele, não acredito que você não vai dar play, não sei o quê. Ele faz uma interação de quebrar a quarta parede com a pessoa. É muito tudo. bom, velho. E tem uns extras, tem o clipe. Eu lembro que, acho que foi o clipe da Procura da Batida Perfeita. Meu pai não deixava eu assistir. Eu não assistia. E aí eu lembro que quando eu fiz uns 15 anos, isso, assim, foi muitos anos depois, assim, muitos anos, eu fui assistir e eu não achei nada demais. Aí eu falei, nossa, pai, pelo amor de Deus, não sei o quê. Mas eu lembro muito eu cresci ouvindo esse DVD, Total. assim, esse disco. Cara, muito esse bravo. clipe tocava sem parar, ele era campeão no Top Muito. TVZ, ele ficou, tipo assim, semanas no Top TVZ e Super. tocando sem parar, assim, é um baita clipe muito legal, porque ele tem essa coisa da periferia do Rio de Janeiro, só que ele tem uma estética muito de rap norte-americano, sabe? Então eu acho, assim, achava visualmente muito impactante isso na época. Clipes da Rihanna. Sim. Um bagulho americano, meio América Central, na real, sabe? Sim. Dá calor, assim. Eu sinto muito que, pra mim, né, super, tipo, escola privada São Paulo, era muito essa coisa do Gabriel Pensador, que era uma coisa meio de férias, sabe? Tipo, uma coisa meio que você ia pra praia, não sei, uma brisa meio curtição, que eu acho que esses dois, assim, ao meu ver, trouxeram pra esse hip hop, tipo, mas tinha uma pegada, né, política, mas a questão da maconha, não sei, pra mim explodiu nesse sentido muito de curtição. Sim. E você Gastação, ouvir. assim, né? Exatamente, gastar uma brisa, tipo, sei lá, acho que É que é bem da estourou verdade, muito é que a nesse classe média alta tá pouco se fudendo pra crítica social, ela quer pouco diversão, se assim. fudendo, ela Então quer isso ir pra explica praia. muito claro por que Gabriel Pensador e Marcelo D2 sempre tiveram uma penetração talvez muito maior do que qualquer um desses outros nomes do rap nacional, né?
assim. Com Nossa. certeza. Eu Ainda que acho o D2 é melhorzão que o Gabriel Pensador, assim. Não, com nossa. certeza. D2 Tá gigante. claro, toda o D2 é certeza. gigante. Tá ouvindo, pelo amor de Deus. Mas o D2 tava falando umas paradas, né? Tipo, assim como o Gabriel Pensador, mas o D2 ele é um cara que fala. Ele é muito tenso, assim. Ele fala várias, mas não sei, eu acho que a introdução dele é mais leve, é mais curtição, é mais o samba, sabe? Tipo, mais realmente, tipo, se você é um classe média, assim, alta, playboyzada, você não se sente pego, sabe? Não é que nem o Racionais, que você ouve e você, tipo, tá sendo criticado. Seria porque ambos são cariocas e aí tem essa pegada pode crer. mais de Mais malandragem, né? Pode É, ser. ensolarada, talvez, né? Pode Tipo, da crer. uma praia. brisa, assim, É. sabe? No caso do Gabriel Pensador e do Marcelo D2, o ritmo, a melodia, a batida fala às vezes muito mais alto do que a própria rima. Ainda pode que ela crer. seja presente lá, tipo, esse aspecto melódico que eles dois trazem, verdade, eu acho é que fala um verdade. pouco mais alto, sabe? Às vezes as pessoas nem ligam tanto na letra, elas só vão no Sim. embalo, saca? Não, até que o nome do álbum é A Procura da Batida Perfeita. É, e, né? ele fica o Leve. álbum e ele fica o álbum inteiro, né? Tipo, procura realmente misturando coisas ali que você, É uma que você experimentação. saca isso. É, muito bom. Mas eu acho que, além disso, ele também não é dedo na ferida, sabe? É Sim, meio. é. Exato. É, Tipo, é. ele é. E eram outros elementos. Claro que a gente tá falando de 80 e 90, 2000. Agora a Procura da Batida Perfeita é 2000. Mas a gente vê uma guitarra ali, uma bateria, mais uma Total. caixa, entendeu? Aqui em São Paulo, se você pega o disco Racionais, muito sample, muito scratch, muito kick. E a do D2 é uma... E do Gabriel Pensador também, mas, enfim, tipo, o D2 é mais um lance mais fresh, assim, de tipo, orgânico mesmo, sabe? É, Um bagulho mais funk soul também, samba, pandeiro, tudo mais. total. Também dessa mesma época a gente vai ter o Benegão com Enxugando Gelo, que também é outro trabalho um pouco mais melódico, com muita instrumentação, baita disco muito bom. E o Black Alien com um dos grandes discos dos anos 2000, que é o Babylon by Gus, um trabalho fodaço, assim, que demorou anos até ter sua parte 2 e os outros trabalhos do Black Alien, né? E aí a gente vai ter, a partir de 2009, o princípio de um novo movimento, que é o surgimento, que é o Emicida com a mixtape Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por Comida Até Que Eu Cheguei Longe, que foi mais uma vez um trabalho que bagunçou muito a minha cabeça, assim, que me fez gostar de rap de um outro sentido, trouxe outras informações, um outro jeito de fazer música, tinha um aspecto social, mas ele tinha um pouco de leveza e sabia transitar entre esses estilos, e abre passagem para uma sequência de coisas que a gente vai ter a partir disso. Depois a gente pode até falar do Criolo com o Nó na Orelha, que também foi o outro ponto importante. A gente falou na edição dos melhores discos brasileiros dos anos 10. E aí abre para uma nova cena brasileira, que é o que a gente vai discutir no programa de hoje, certo? Certíssimo. Isso aí. Uau. Bora. Muito orgulho dessa Delícia. história, hein? Ô, Júlia, por onde a gente começa? O que você acha que deve ser o mais importante pra gente começar aqui pra entender o que é o novo rap, esse rap brasileiro dos anos 10, anos 20 agora? Então, cara, eu acho o gancho do Emicida muito bom, porque ele realmente chegou pra refrescar, assim, o rap, porque as pessoas muitas vezes se prenderam muito nesse grande movimento que foi a Santíssima Trindade, mas não sei se é Trindade, porque eu não contei aqui certinho quantos nomes são, porque são muitos, do rap, assim, Racionais, Sabotagem, Black Alien, aquela Negrali com RZO, Putz, então a gente assim, pulou o Sabotagem aqui. só faltou várias Sabotagem. coisas. Faltou o Sabotagem do Rap é Compromisso, né? É, que foi faltou. o único dele gravado. Sim, mas outro tava aí. discão, outro discão. Desculpa, eu acabei pulando aqui. Não tem problema, relaxa. A gente comenta mesmo assim, não tem problema nenhum. Mas esse álbum foi gigante também, um dos maiores do rap nacional. Tipo, Sim. nossa, brabo. E aí, enfim, veio com toda essa cena que eu tô falando, assim, que a galera tem como referência e são gigantes até hoje, que é a Negrali, o Black Alien, o Rap Nude. Então, ele andava com os caras do Racionais. Então, esse disco foi super importante pra também
você apontar os nomes e saber como que tá sendo esses grandes influenciadores da cena, assim. E aí, quando o Emicida surgiu, junto com o Kamal, com o Criolo, o Projota, essas coisas deram uma refrescada, veio uma outra geração, pé na porta, uns outros elementos, mas ainda a cultura de rua muito presente. Só que por muito tempo ficou parado nisso. E a gente está falando de uma época em que digitalizou mais coisas e aí, consequentemente, o público também fica mais ansioso por novos lançamentos, novos jeitos de se fazer música e tudo mais. E a estética que o Emicida, Kamal, Rashid trouxe ficou presa por muito tempo na mesma coisa, assim, até que a Pineapple chegou com o Poetas no Topo e tudo mais. Sim. Que foi um quadro em que existe até hoje, faz muito sucesso, assim como poesia acústica, mas é uma cypher em que eles juntam alguns nomes em ascensão no rap e eles gravam em cima de uma base e vira uma música de 10 minutos, enfim. E aí quase vira uma competição amigável em qual verso é melhor que o outro e tal. E isso traz como consequência uma competitividade dentro da cena para inovar. Então imagina, se você tem... E a Pineapple era uma marca de roupa, né? Ainda é. Que veio com essa nova proposta, assim. E aí, quando você é um MC, imagina. E aí você tá numa faixa com outros 6, 5 MCs, que são seus concorrentes ali, porque você quer crescer. Então não dá pra você ter o mesmo flow que o cara, não dá pra você ter o mesmo estilo. E quando você rima em cima de uma base igual, você tem que ter esse esforço de se diferenciar, sabe? Sim. Dentro disso. Então, aí começou a todos os outros MCs trabalharem nessa inovação de flow, assim. Foi quando um dos primeiros caras do trap, que eu acho que é o que a gente pode começar a falar dentro dessa linha do tempo, que foi o Rafa Moreira, que dentro de desses episódios ele lançou um outro flow baseado no trap que já vinha há muito tempo sendo construído nos Estados Unidos. Então, ele chegou com triplets, usando a ad-lib, que é aquela segunda vozinha ali de fundo, para quem não conhece. Ele chegou com um flow mais americanizado, que ele já vinha trabalhando na própria carreira solo dele, mas que ele mostrou para o Brasil a partir da visibilidade que a Pineapple tinha, né? Que a Pineapple ainda tem. Mas quando o Rafa Moreira apareceu com essa nova estética dentro de uma cypher, todo mundo olhou para aquilo e falou, cara, olha isso que esse cara tá fazendo, voltou aos olhos dele, a cena começou a se movimentar de uma outra forma. E claro que o Emicida, ele é um dos maiores, um dos maiores rappers, assim, é uma figura muito importante que ainda é em ascensão com o seu carimbo, super importante, mas houve uma pluralidade na cena, saca? Falando sobre flow e construção de música. Porque enquanto rolava muito scratch, muito boom bap, muita coisa mais quase orgânica, assim, uma coisa mais abafada e quadrada, o trap ele traz uma outra estética, até em questão de moda, uma estética em questão de flow, de tonalidade, que conversa muito com os jovens dessa nova geração. Então, acho que foi o primeiro lance, assim, dessa nova década, que pegou essa geração Z de forma que desenrolou melhor até os dias em que a gente está hoje. Pra quem não conhece o que é o trap, qual que é a diferença primordial entre o trap e o rap? Você consegue explicar de uma forma bem clara, assim? Como se eu tivesse 4 anos. Exatamente. Tipo, é muito importante essa pergunta, mas é isso, assim, porque o rap, ele é um gênero. Sim. E o trap, ele é o subgênero do rap, tá ligado? Então, ele é o filho do rap. Assim como o boom bap é o filho do rap. Então, o rap, ele é essa música feita por maioria, né? Mas era pra ser pela cultura preta, dentro de uma estética eletrônica, com rimas e versos, essa coisa toda.
E o trap e o boom bap são coisas diferentes. O boom bap, ele traz esse tum, tá, tudum, tudum, tá, que é mais marcado. E o trap, ele usa de outros elementos, aumentando o BPM. Calma, tô tentando explicar pra uma criança de 4 anos. Tum, tá, tum, tum, É, tá, ele tum, fica tá, tum, tá, mais rápido. E ele é mais eletrônico, tá ligado? Ele é mais eletrônico, ele dá uma Boa. brisa maior, assim, um frescor mais jovem pra parada, enquanto o boom bap é um lance mais raiz. O vocal também vai passar por uma transformação no uso do autotune também, que é uma das marcas. né? Total. O trap é tipo autotune, colar de ouro e falar sobre o rico, tá ligado? O preto que virou rico. E é um negócio, a gente tá falando de Racionais, mas Racionais trouxe o trap na década de 2000 com Cores e Valores. Sim. Quando ele, com a faixa Eu Compro e tal, a gente tá Sim. falando sobre uma outra parada, que são os pretos que ficaram ricos através da arte, tá ligado? E aí o trap, ele traz essa estética da ascensão, tipo, financeira mesmo, sabe? De classe social dentro do preto e de ostentação, assim. Conversa muito com Sim. ostentação. E o boom bap é essa coisa mais gastada e raiz, sabe? Esse é um movimento que demorou pra chegar aqui, na real, né? Porque se você for ver, isso tem no rap, sei lá, americano desde os anos 2000, com, sei lá, tipo, Jay-Z, uma Exatamente. galera ali, tipo, Ah, cena P. Diddy. bling ali, né? É, então. E, tipo, Demorou. se for ver, é que também o rap aqui no Brasil foi virar como música, tipo, dar dinheiro pra galera realmente só agora, né? Tipo, Exatamente. E culturalmente falando, as pessoas têm uma dificuldade de aceitar que pessoas pretas podem ser bem de vida, sabe? Volta e meia, volta a ter essas polêmicas idiotas no Twitter. Por exemplo, alguém tenta desmerecer o Emicida falando que ele não mora mais na favela, ou não mora mais na periferia. Ai, pelo amor. Ou fulano de tal não é mais pobre, então por isso ele não pode mais representar o rap, né? ah, mas é isso, é o jeito de getificar a música, né? Tipo, você não pode sair daí, senão você não é mais você, sabe? Tipo, isso é muito errado, assim, tipo, é muito absurdo. Exatamente. E aí, o que acontece é que os brancos pegam, tipo, dessa referência e se apropriam dele de alguma forma e ganham dinheiro em cima disso, sabe? Enquanto um preto, ele não pode sair do mesmo lugar que ele tá, porque senão ele vai deixar de ser ele. Então, eu acho que o trap, ele demorou um pouco pra pegar aqui por 2 razões. A primeira é essa, né? E a segunda é a falta de referências, assim, de recursos de referências para as pessoas, para os artistas independentes. A gente tem essa referência forte de Cores e Valores, como trap, porque a gente, tipo assim, eu pesquiso trap e quando eu olho e eu vejo as características, eu sinto que é. Mas quem não sabe o que é trap não vai sacar que Cores e Valores veio com trap. Então, para você ter recurso, internet, todo esse rolê, para buscar referências da gringa do que é um trap, é muito mais difícil, entendeu? Então, a cena do rap nacional, ela ficou dentro de uma estética, numa mesma estética, uma estética parecida por muito tempo, porque as nossas próprias referências trabalhavam em cima disso, entendeu? E aí estourou tudo quando um cara, uma turma em Guarulhos, né, que foi a cidade em que começou o trap aqui no Brasil, começou a trabalhar isso com essas referências porque teve esse acesso, e as outras pessoas pegaram isso e começaram a fazer também, até chegar a um nível, assim, estratosférico de ouvintes e fãs, sabe? Sim. Eu jurava que o trap tinha nascido no Sul, com aquela música daquela galera branca do rap falando que o trap veio do Sul. Nossa. Meu Deus. Nossa, gente, já até me xingaram por causa disso. Eu tenho muita impressão, assim, principalmente quando eu lembro, né, de começar a ouvir falar do Rafa Moreira e tal. Mas que o trap até hoje é uma coisa que é meio ridicularizada, sabe? Que é uma coisa que não é Principalmente levada a por sério. ele, né? Porque, sei lá, acho que a figura dele era uma figura muito, não sei, controversa. Mas até hoje, tipo, eu vou ouvir... sei lá, eu não conheço tão bem, né? Mas eu fui ouvir o Recaide. Recaide ou Recaide? Recai de Moura. Recaide. E daí, sei lá, é uma parada muito específica. Que daí, sei lá, você vai vendo comentário e tal.
uma parada que é muito fácil de ser criticada. Não sei, as pessoas têm essa coisa, sei lá, talvez seja pelo jeito de cantar, talvez seja pelo autotune, talvez seja por diversos elementos que estão ali dentro, até essa questão, né, da ostentação, e daí talvez as pessoas acharem que eles não podem fazer isso de alguma maneira, né? Mas É um discurso menos político também, né? é um discurso menos político, é mais ousado, né? No jeito de cantar, sei lá, não é uma coisa tão, tipo, impositiva, talvez, que é talvez o que as pessoas pensam quando elas ouvem rap, né? Tipo, então eu acho muito maluco mesmo, que é uma coisa muito ridicularizada. Não sei se nos Estados Unidos é assim também, mas aqui eu sinto muito que é uma parada que quem não ouve não leva a sério. É que eu acho que Total. nos Estados Unidos o rap também já se desassociou dessa coisa extremamente política há um bom tempo também. Então, pra gente, estranho. agora que isso tá rolando e tá virando uma verdade, fazer rap não falando de quebrado, de coisa assim. Então, acho que a gente tá um pouco atrasado nessa conversa, né? Tipo, Sim, exato. Dos nomes do trap, pra além do Rafa Moreira que você puxou, Júlia, quem são nomes que a gente deveria prestar atenção? Ou são nomes de destaque, mas que talvez assim você não considera tão bons assim, você mesma não curta, mas você acha que vale perder um tempinho ouvindo pra entender o que é? Então, o trap, ele, como eu disse, ele tá desde 2014, 2015, trabalhando numa cena muito nichada. E hoje ele já subiu pro mainstream. E hoje eu digo assim, esse ano, esse semestre, a gente finalmente tá vendo que o lance, assim, tá indo para um outro nível. O Spotify Top Gigante. 50, um negócio muito louco. E aí, puxando, não tem como não falar do Matuê. O Matuê, ele quebrou a Anitta, assim, de tipo falar, pô, mano, ganhei de você nos streams do Spotify, tá ligado? Com um disco, Muito foda. que foi A Máquina do Tempo, que é um disco muito bom, que ele sampleia Charlie Brown Jr. Mano, eu amei esse álbum. Cara, é Entendeu? muito foda. É muito bravo. Eu ele- amei esse álbum. Eu não E sei ele se é era pra eu ter amado tanto assim, mas eu amei muito. Eu não sou tão nossa. jovem. E ele era um cara que era zoado pela cena, assim, tipo, a galera gosta de gastar ele, quem nunca, assim. Mano, muito bom. O Matuê Quem pra mim gosta de surgiu hip como hop uma piada de sabe. internet, assim. Ele, tipo, todo mundo gastava. Eu, pelo menos, assim, quando eu ouvi Kennedy, que também é uma música, vocês têm que buscar depois, eu fiquei, mano, uau, é muito bom. pop, muito bom. Aí eu falei, mano, muito bravo, ele é um cara super gentil, super humilde também, da hora. E aí ele fez o Máquina no Tempo, do Tempo, e, tipo, todo mundo ficou, tipo, mano, muito brabo. Tem uma galera que ainda zoa ele e tal, porque é branco, porque é isso, porque é aquilo, mas não tem como negar que ele é um dos maiores nomes da cena e, tipo, ele chegou no mainstream porque ele simplesmente quebrou todos os recordes, foi números absurdos, assim, tipo, com esse Loucura. último disco dele. E ele é um cara que ele não é, né, do eixo Rio-São Paulo, né? Ele é Então, cearense, não é? exatamente. E ele morou fora também, né? Morou um morou tempo nos Estados fora, Unidos e tal. Eu achei muito interessante a história dele, assim. Nossa, o cara Enfim. tem 3 milhões de seguidores. Apenas. Mano, gigante, gigante. Ele Gigante. morou fora um tempo, ele tem muito esse privilégio também, ele sabe falar inglês, ele tem muito essa coisa americana grudada nele, assim. Aham. Então, tipo, as músicas dele são muito bem produzidas, ele tem uma grana pra colocar dentro do trampo dele hoje, ele é do Ceará, então é um grande nome, assim, para as pessoas saberem o que é trap. Também não tem como não falar de Recaide Mob, que são os meninos, que é uma boy band quase, né? Os caras, eles fazem trap e se juntaram, assim, são 4 caras, né? Que é o The Fidelis, o Derek, o Gé Santiago e o Igor. Tem umas fotos com 5 pessoas aqui já. Que antes tinha o Clean, mas aí ele saiu. Mas a Recaide, ela na verdade, eles não. Eles falam que eles são um grupo, quase um grupo cultural, né? Então, a Recaide vira uma gangue que é com produtores culturais, empresário, com beatmaker, com expande, DJ, tipo, com é maior, artistas assim. visuais, é maior. Então, tá. eles trabalham dentro de um ciclo deles mesmos. Então, os clipes, desde as pessoas que atuam até as pessoas por trás das câmeras fazem parte da Recaide Mob. É uma das... É o Brockhampton grupos... aqui de São Paulo. Brockhampton, exato. Ou de Future ali.
Eles são, tipo, eles têm uma direção criativa muito boa e estão começando a entrar junto, surfar nessa onda do pop junto, assim. Você pega as últimas músicas, eles fizeram sucesso com Placto Doom, agora as últimas eles lançaram Moleques de SP, e o The Fidelis, que é da Recaide Mob, tá com a Anitta em seu primeiro trap, né? Que é tá com o Papato, que é o som com Papatinho, Anitta, o Bin e o The Fidelis, que é da Recaide Mob. Isso é gigante. Isso Esses tipo, eu ouvi, gostei. Eu não ouvi muitos, mas eu adorei Anitta no eles. trap, assim, tipo, uau, é um lance que, mano... Realmente, gigante. Caramba. Entendeu? Chegamos lá e é doido pensar nisso. O que você definiria como principais diferenças entre o que é feito no trap dos Estados Unidos e no trap brasileiro? O trap brasileiro, por muito tempo, teve uma dificuldade de identificação nacional. Hoje, a gente tem uma identidade muito mais levada para o funk e para a periferia, assim. Enquanto dos Estados Unidos, é muito um lance de ostentação quase por si só. Uhum. E aqui é um assim, eu sou preto, enriqueci, estou em lugares e usando marcas que eu não podia antes. Tem sempre um paralelo entre o antes e o depois, mostrando a ascensão da parada, sacou? E de musicalidade, são Mas elementos muito mais... É uma maioria... No trap brasileiro, é de fato uma maioria preta? Porque eu sinto, assim, que o que chega do mainstream, pra mim, é muita gente branca envolvida, sabe? Sim. Assim, trap, maioria, pra galera do hip hop que ouve, a maioria é preta. No mainstream, a gente vê que, tipo, tem vários nomes que, assim, eu não ouço, eu não sei, mas quando eu olho, assim, e avalio os números, são pessoas brancas que estão fazendo trap no mainstream. A minha esperança, acho que a esperança das pessoas que ouvem hip hop e acreditam nessa cultura como um todo, é que o trap indo pro mainstream de fato, na mão de Anitta, Ludmilla e todos esses grandes nomes, esses artistas que estão no corre há muito tempo e fazem parte da cultura vão junto, assim, Boa. sabe? Sim, Dentro desse rolê. alavanca todo mundo, né? Aham. Você tá falando musicalmente também, desculpa, eu te interrompi aquela hora. Não, mas musicalmente é muito pro funk. A gente vê grandes produtores aí, o Papatinho, que era da Cone Crew, e hoje ele tá, assim, com muita grana. Ele produziu o disco do Black Alien, né? do Ano Black passado. Alien, Perfeito. E ele cola com a Anitta, com o Lennon, que é uns caras, assim, que, tipo, estão crescendo muito no rap. O Mão Lee, o WC no beat, eles misturam, o rap é o funk que eles falam, né? Uhum. Sim. Então eles misturam muito dessa estética, assim. Eu até não consigo enxergar quase similaridades entre o trap dos Estados Unidos e o trap do Brasil, por conta da nossa identidade nacional, que hoje tá muito bem colocada dentro desse meio, sabe? Uhum. Legal. E o que é o drill, Júlia? Então, o drill tem essa coisa, né, gente? De tipo, como eu disse antes, o público tá sempre ansioso por uma coisa nova. E o público do rap, ele gosta muito de ser esse público que é o que ouve primeiro, o meio underground, sabe? Da nova Chique. sonoridade, do próximo. Aí quando um negócio chique mesmo, né? E aí quando a Muito gente vê que o chique. trap tá crescendo, e aí também tá desde 2014 nessa, uma musicalidade já que a gente já sabe como vai ser, quase previsível. Aí veio o drill. E o drill é um movimento quentinho do forno aqui no Brasil, mas que já tem muito tempo que surgiu em Chicago. Que é influência do trap. Então ele é um filho do trap, neto daquela coisa, né? De fazer tá pior que a árvore genealógica dos Pôncio. Mas é um lance que vem de uma estética que é quase um meio termo entre o boom bap e o trap, porque ele traz essa vivência falando sobre a violência mesmo, né? Então, surgiu em Chicago e o Kay pegou esse drill e
adaptou para eles, porque lá tem uma cultura muito ruim, tem até um documentário no YouTube que é Termos e Condições Drill de UK, que eu acho muito legal de todo mundo assistir. Boa. Porque lá rola um lance de facada, né? Os molequinhos têm que sair de colete de prova de balas, assim, porque um esfaqueia o outro. E Meu dentro Deus. dessa lei das ruas, a galera começou a fazer o drill, que vem muito com hi-hat, uns slide de 808, assim. Achei e falando, muito bumbão, assim, gostei muito. muito, Tipo, né? vários bumbos, assim, eu achei muito uns da hora. slides, um lance. E você percebeu que é um lance mais violento, assim, de como eles Sim. falam? Uma Mais coisa frenéticozão, agressiva, assim, é mais... frenética. Chama mais, né? Chama assim, de, mais. Tipo, Chama mais, porque ele vem dentro de um contexto político agora. Uhum. Falando Deus. sobre. E tem o próprio dicionário falando sobre as facadas, e cada tipo de facada tem um nome diferente, cada tipo de Caramba. rolê tem um nome diferente. que Nossa. loucura, cara. É um outro lance, inclusive lá em UK, grime e drill, eventos Total. de grime e drill são proibidos. Sim. Então, são coisas Caralho. ilegais e conversa muito com o que a gente vive aqui com baile funk. Uhum. A própria cultura da Europa, de UK mais especificadamente, ela conversa muito mais com o Brasil do que nos Estados Unidos, que a gente estava falando Uhum. antes. Então, eles são muito mais ligados com futebol, as periferias É lá são verdade. mais Nunca tinha feito parecidas essa com a pensada nisso, gente. O jeito como eles vivem nas ruas são mais parecidos com o jeito que a gente vive aqui. Então, o drill, ele tem esse match muito claro, assim, com a nossa cultura. E ele encaixa Sim. muito bem com o funk sonoramente. Com o funk em termos de som, assim, isso. Uhum. Tem o Musão, que é um produtor brasileiro que produz o Kian, que é um grande nome do drill, que eu acho legal todo mundo ver, que ele mistura o funk com o drill de uma forma linda, assim. E dentro de uma estética aqui diferente do trap, que é camisa da Nike, bonitinha da Gucci, corrente de ouro, o drill ele vem com um lance assim, Nike, Adidas, camisa de time, calção, chinelo, 12 que foda. molas, sei lá, bagulho da Oakley. Então é uns lances muito mais brasileiros mesmo, vem com essa força assim de uma estética em que a galera do rap tá colocando como novo. Todo dia surge mais um drill. Então é o novo bagulho, assim, dentro Deixa do eu rap, enquanto o perguntar. trap acende. Um dos discos que eu mais gostei que eu vi nesses últimos meses é o 40H40 do SD9. Ele entra em drill ou ele é outra vertente? Ele entra em drill. Entra em drill, né? Porque Exato. ele é mais é uma pegada quase grime, assim, nas batidas, principalmente, né? O drill e o grime, eles conversam muito, né? Eles estão sempre um do lado do outro, porque tem muito essa influência de garage, né? Muita essa influência mais UK mesmo, porque eles vieram desse mesmo lugar. Porque começou em Chicago, mas foi em UK que o bagulho se popularizou mesmo. Então, o 40graus.40, ele tem faixas de drill e tem faixas de grime, e é um dos melhores discos de 2020, assim. A Pitchfork colocou, hein? Amiga Júlia, eu tô pensando aqui agora, não sei se é por isso, mas o Stormzy, quando ele foi o headliner o Stormzy, né, pra quem não sabe, é tipo o maior nome de grime, hoje em dia, gatíssimo. Sinistro. E ele foi headliner do Glastonbury, apenas o maior festival do mundo. E ele foi com aquele colete a prova de balas que o Banksy pichou a bandeira do Reino Unido. E eu achei que era tipo com a crítica de não levar tiro, mas talvez faça sentido também com esse negócio da facada, né? Total. Nossa, que loucura. Tipo, que gigante, né? É, gigante. E é um grande lance. Quando a gente olha dentro dessas pesquisas, e assim, a gente tá passando por cima, mas você começa a estudar isso, e para quem sempre, desde os anos 70, ficou muito virado para a cultura americana, e agora descobriu que a cultura de UK tem tanta similaridade com a nossa, para quem começa a pesquisar, é muita coisa, gente, sério. E é muito doido ver como que a forma como a gente faz música reflete no contexto social da parada, Tudo. a forma como a gente se veste reflete. E falando de moda, tipo, esses coletes têm uma justificativa que é pra se proteger.
E aí daqui a pouco ela entra em moda e vira desfile, Total. sabe? No Michael Kors, sei lá, qualquer coisa Sim. assim de grande grife. E Total. vira um grande lance, assim, sabe? Muito louco. Falando agora de futuro, ô Júlia, o que você acha que são as próximas tendências aqui falando pro Brasil em termos de hip hop, de rap ou de gêneros muito loucos ainda inomináveis que estão chegando por aqui? Cara, nossa, eu acho que cada vez mais vão explorar outras vertentes, outras coisas, assim. Acho que as pessoas estão começando a perceber que não existe só uma pessoa dentro da periferia, um tipo de pessoa. Existem pessoas plurais. E o hip hop, ele é uma bela ferramenta para refletir isso de alguma forma. Então, existem pessoas que estão fazendo drill, estão fazendo grime, mas também tem gente que está misturando com house. Assim como o Marcelo D2 misturou samba com rap ali atrás, tem gente que tá misturando muita coisa. Só que, principalmente, eu acho que cada vez mais a gente vai se aproximar do funk a ponto de não saber mais o que é um e o que é outro. Tem uma cypher que chama Homenagem aos Relíquias, que é um MCs de funk que cantam com base em trap. E todo o primeiro verso deles começa com um funk clássico ou alguma música clássica, assim. Então, tipo, sei lá, tão Esse olhar natural quanto a luz do revisionista, né? dia, o cara usam da leste e tudo mais. Então, acho que o rap, ele vai se aproximar do funk melódico, principalmente, de uma Legal. forma muito eu legal, amo. assim. Eu acho muito massa. Tem novos nomes na cena que são bravos da gente ver, que é o vulgo FK, tem o Kai Black, que são pessoas que estão já dentro desse nicho, que eu acho que vai ser o próximo. Além disso, R&B vai muito juntar, a Bivolt faz isso no disco dela, que foi Sim, lançado bastante. esse ano. E o Neil, por exemplo, também Amo. usa o Tudo. house com rap de uma forma linda. Então, acho que todas essas coisas elas vão se clarear de uma forma em que cada artista do rap vai ter a sua liberdade de usar essas coisas, mas sempre com um funkzinho. Você pode ver que o Neil tem umas faixas que ele usa o tamborzão, que ele usa o funk carioca. Todos eles acho que vai acabar pegando esse jeito de abrasileirar o rap, porque o funk também faz parte da cultura hip hop, sacou? Sim. Boa. Tudo. Boa. Eu Amiga, acho que, que a gente conseguiu aula. Que aulinha. Foi muito Uma boa gostoso. pincelada aqui, Foi muito né? gostoso. Ai, gente, obrigada. Eu amei. Ó, você que tá ouvindo, não é só pra ouvir aqui, não. Pega cada um dos nomes que a Júlia citou, vai no Spotifyzinho, vai no YouTube, dá uma ouvida, bota pra tocar, pega o que você gosta, o que não gosta, mas não deixa esse assunto morrer aqui, não. Pega aí, tipo, a gente Sim. vai colocar alguns nomes que ela listou aqui na edição desse podcast pra você, pra facilitar um pouco o seu acesso. Lá no site, Mas- né? Não, ou no site, mas não para aqui não, vai correndo atrás. É só uma pincelada, porque a gente sabe que tem muita coisa aqui na pauta que a gente deixou de fora também. Mas eu acho que é um bom começo, né? Um Boa. ótimo começo. Eu adorei. Ai, que Aprendeu bom, alguma gente, coisa, é Nick? isso. Aprendi bastante, eu fiquei quietinho porque, né, não sei nada sobre o assunto, mas achei Agora ótimo. sabe. Eu Agora também. sabe. Agora sei. Aprendi um pouquinho. E já Eu tenho uma também. lista bem legal de coisas pra ouvir quando acabar o Tô programa. muito animada. Boa. Vocês vão pirar, depois vocês me falem. Vocês estão ouvindo, manda lá uma mensagem pra mim. Fala, cara, curti muito isso aqui. Se vocês quiserem saber mais. Óbvio. É sobre isso. Boa. Vamos pro próximo bloco, gente? Bora. Simbora. Não paro de ouvir. Segundo bloco, não paro de ouvir. Dorinha, o que é esse bloco? Lolo, desse bloquinho esperto, a gente vai trazer as novidades aí que a gente ouviu essa semana. E, tipo assim, cara, virou nossa cabeça, né, Que Kleber? Meu Deus, delícia, então paramos. virou. Virou minha cabeça e o Ridículo. coração. Feito bola de sabão. Feito bola é de isso. sabão. Gente. Menos. Vamos começar com a nossa convidada, porque a gente é tudo Vamos. muito educado aqui. Júlia, meu Exatamente. anjo, o que você não para de ouvir? Ai, que lindo. Pode ser duas coisas? Ó, Pode ser Óbvio, 3, óbvio. pode ser 4, pode ser quantas você quiser, Júlia.
Fechou, então. O meu primeiro é Chato, que é uma música do Marco Gabriel, que é um cara de São Luís do Maranhão, que fez um clipe muito lindo e que não sai da minha cabeça, virou assim minha cabeça. Ó, um não bepão conheço. Bem bonito. E o segundo é um EP que chama Bobobó de Cria, do Taleco, acho que é assim que se fala, que é um produtor musical do Rio de Janeiro. E ele fez um EP usando a capela clássico de funk com fundo de drill e grime. Ficou Eita! lindo. Esse Ai. tem no SoundCloud, não tem no Spotify, o outro tem. Ficou bem bravo. Chique. Perfeito. Nick, você, silencioso. Essa semana venho com 2 diquinhas. A primeira é que meu homem, Tom Misch, lançou uma... Lindo! Ele lançou um puxadinho do disco dele, o What Kind of Music. Ele e o Youssef Dias fizeram mais 4 músicas, que possivelmente, né, já tinham feito na época, mas aí sobrou, não entrou no sim. disco. E eles Eu fizeram amo o conceito puxadinho. um EPzinho de 4 faixas, muito bom. Tem coisas que são bem parecidas com a do disco e faz sentido não terem entrado. Mas ainda assim são músicas muito boas. Minha segunda dica é a música nova da Yukika, que quando o Kleber falou eu não dei muita moral. Eita! Eu amo. Que pegou. Eu não dei muita moral, mas depois eu ouvi o disco e puta que pariu, que Nossa, disco é ótimo. foda. A música nova dela chama Love in TV World e é bem continuação do disco mesmo, assim. É a mesma vibe do Sim. Soul Lady. Esse city pop meio 70, meio 80. A voz dela é maravilhosa. Nossa, ela é linda, ela é perfeita, parece que ela é um holograma, assim, de tão surreal que ela é. E pra quem não ouviu ainda e não... Assim como eu, demorou para dar moral, ouve se você gosta de Carly Rae e Jessie Ware, porque é muito maravilhoso. E é isso. Ó, Parece muito. que vibe, Boa. hein? Tudo. Kleber. Vou começar pelo nacional, que é maravilhoso, que saiu na última sexta-feira, o Intermitências, 5º álbum de estúdio do maravilhoso Jonathan Tadeu. Disco de rock triste, tristíssimo, inspirado por esse momento de quarentena. Ele bebe muito do Big Thief, que ele falou que foi a banda que ele mais ouviu no processo de composição do disco, mas também tem muito de Cat Power, tem uns ecos ali meio de Sparkly Horse. Então, dessa pegada sadcore, slowcore do final dos anos 90, assim, tipo... Ele é Que a meio gente sujo, gosta, né? Que a gente Que a gosta. gente Ele é meio gosta. sujo, só que ele tem... ao mesmo tempo, ele é um dos trabalhos mais acessíveis da carreira do Jonathan Tadeu. Então, vale muito o Jonathan Vendeu Tadeu, bem. um desses nomes da geração perdida de Minas Gerais. Muito bom. O que eu realmente não paro Ai, de ouvir... vai. Roisin Murphy... com É Roisin Roisin, pelo Martin. amor de Deus. Eu tô cansada das pessoas falaram errado o nome É dessa mulher. Roisin? É Roisin, é gaélico, vamos lá. irlandês, já falei, significa rosa. É Roisin O que eu não Murphy. paro de ouvir é Roisin Murphy... com o disco Rushing Machine. Disco maravilhoso. A gente ouviu a Dua Lipa, a gente Perfeita! falou assim: ninguém mais pode fazer música disco em 2020. Não, tem Aí nada a gente ouviu o quê? Jessie Ware, e a gente falou assim: ok, esgotou o disco music em 2020. Não. E aí vem com essa mulher com esse disco maravilhoso. Nada nunca será True- esgotado. True Exato, disco. minha amiga, é isso. É no disco, deliciosíssimo. Vibe 90s, vibe tipo começo dos anos 2000. Chiquérrimo. É mais chique que a Jessie Ware. Vai se fuder. Aí eu discordo, porque eu acho que ele é mais Ai. experimental. Ele tem uma Então. sujeirinha. Ele tem uma sujeirinha que não tem nos discos da Jessie Ware. Eu acho que ele é mais. Ele é mais. Tá, o ele é próprio menos visual, polido. Ele é menos polido. O próprio tá. visual dela pro material de divulgação, assim, ela meio com os cabelos, tipo, acabei Ela de tem dançar quase a noite 50 inteira, anos, sabe? Perfeita. O único defeito desse disco pra mim é a versão deluxe dele, que eu pensei que seria lançado com as extended mixes no lugar das faixas originais, entendeu? Mas ela lança as extended mixes num disco à parte. E eu acho isso um erro, porque eu queria ver o disco que fosse tipo o disco de 1h30 de duração, Sim, sabe? sim. Aí, obviamente, já tem playlist disso rolando, mas eu queria o disco inteiro de 1h30 de duração, assim. Nossa, Perfeito, perfeito. é muito bom. Aquela. Como que é? Changer? Como é que é? Love Changer? Change Lover? Sei lá, alguma coisa Tem assim. essa, eu gosto muito de Murphy's Law, eu acho perfeita. Maravilhosa.
Putz, Incapable, Narcissus, é só musicona muito boa, uma atrás da outra. Assim. Essas são perfeitas, assim, mas essa que eu tava falando que ela tem mais uma coisa de arte pop, assim, experimental, Aquela Incapable né? of Love, você tá falando? Essa, acho que é Lover Change Lovers Change. alguma Game coisa- Changer, Game Changer. Game Changer. Game Changer. Ela tem um começo ali meio diferentão ali, assim, tipo, que é meio experimental. Eu achei isso, tipo, é meio art pop, assim, sabe? Ele não é aquele Sim. disco, não é disco, uhul! É aquele disco Não, é mais outra Morolder. pegada. É uma coisa mais Morolder, assim, tipo, é mais pra baixo, assim, de Mas ele não é. Cabuloso. Ele não é, tipo. Não é imitando os clássicos. Eu acho que ela tem Não, muito da identidade não. dela ali, sabe? super, super. Por isso que eu super. acho. Inclusive, eu acho que pra mim esse é o melhor trabalho da carreira dela. Porque eu acho que ela Super. fez o disco que ela queria fazer, o tempo dela. Tanto que ele levou mais de 1 ano e meio até ser produzido. Nossa, O primeiro muito bom. single, ele saiu, se não me engano, em setembro do ano passado, outubro do ano passado. sabe? Foi, E tanto ela que ela foi ganhou um trabalhando, prêmio. foi Tipo, trabalhando. E agora chegou esse que é um baita de um discão, vale muito. E ainda nessa pegadinha eletrônica, a gente tem a Romy, do The XX, com Lifetime, que é a primeira Delicinha. música dela em carreira solo. E é a mesma coisa, ela se joga nas pistas, assim, de um jeito muito gostoso. colocou Ela roupa foi pra- colorida. Roupa colorida, sorrindo. A letra é um pouco melancólica, mas ela tem uma estética mais pra cima, assim. Lembra um pouco Robin, mas também lembra muito que o próprio JMXX, que é um dos co-produtores da faixa, fez no trabalho dele em carreira solo. E a Uhum. última, especialmente pra minha amiga Elo, é que as meninas do Chai lançaram Don't Chique. Mind If You Do. É bem divertidinha Não essa ouvi música. ainda. É bem gostosinha, ela é mais levinha em relação ao que elas apresentaram no último álbum de estúdio delas, o Punk. E essa música foi lançada justamente para celebrar que elas assinaram com a Sub Pop. A partir de agora elas são umas Uhum. artistas com distribuição pela Sub Pop. Muito chique. E é uma Chique. música, tipo, melodicamente falando, assim, muito bem acabada, com vários coros de voz intercalados, umas guitarras climáticas, sintetizadores, muito diferente do que elas fizeram no último ano, só que ainda assim muito atrativo e gostoso de se ouvir. Então, Boa. Jonathan Tadeu com Intermitências, Rushing Murphy com Rushing Machine, Chai com Donuts Mind If I Do e Romy com Lifetime. Boa. Cheio. Você, Lô. Não, falta eu, tudo Ainda bem? não, Dorinha primeiro, eu vou por último aqui, apresentadora. Pessoal, já que Kleber falou o único álbum assim que eu ouvi mesmo, assim, que foi Rushing Machine, eu vou com um single que eu achei muito bom, que é da Goat Girl, que é aquela banda punkzinha que eu gosto só de meninas londrinas. Vão lançar o segundo álbum em janeiro. O primeiro single é essa música que eu tô falando, que é Sad Cowboy. Muito boa, tipo, muito mesmo. A produção é do Dan Carey, que é aquele cara que produziu Black Midi, Sim. o Fontaines DC, que é babadeiro. E sai pela Spirit Underground, né? Que é tipo a gravadora dele ali, tipo, o selo, ele que produziu com elas. E o álbum se chama On All Fours. Então eu estou super no aguardo. Perfeito. Boa, muito bom. E você, Lô? Amada? Cara, eu estou ouvindo. Na verdade, eu fui ver e foi lançado 2 semanas atrás, então desculpa. Tô tudo Mas eu bem. tô ouvindo o novo do Marcel D2, na verdade. Ai, muito bom! Eu não vi gostei. ainda, cara. Vocês gostaram? Assim tocam os meus tambores pelo Marcel D2. Eu comecei a ouvir essa semana, tô achando bem legal, cara. Achei. Bem Ele é diferente bem dele, né? ele é mais colaborativo, tipo, ele traz mais batidas, tipo, afro-brasileiras, assim, tem muita coisa de umbanda. A produção fica por conta do Nave. Eu não conheço, gente, mas não, enfim. o Nave assina algumas das faixas, mas Algumas ele é um das trabalho faixas, com, mas tem vários Ele colaboradores. meio que abusa, assim, dessas Sim. influências, as O músicas do disco candomblé, todo, eu não sei se umbanda. você viu, mas ele foi produzido em 150 horas de transmissão Sim, live no pelo Twitch, né? Caramba. Ele foi todo o processo de pesquisa, até a produção em si, até a mix e a master. Foram todos, tipo, dá tudo no Twitch. Eu lembro quando ele Gente, tava isso é fazendo, mas eu não sensacional, entrei. Isso é sensacional. Maravilhoso. Tipo, o Marcel D2, ele é gigante, né? Não tem jeito, Então- tipo...
Visão de vilão, brabo. A minha favorita, Elô, é a segunda faixa do disco, a Rompeu o Coro, que tem participação da Jussara Marçal, do BK, Essa é do Baco pesada. Exu do Blues. Só que chega uma tal de Anelisa Assunção e ela simplesmente engole o BK Total. e o Baco Exu do Blues Isso que eu ia falar, nos tipo, versos os assim. hits desse disco, pelo amor de Deus. Cara, Então, tem os muita versos dela gente são muito boa. boas, muito bom. Ó, tem Russo Passapulso, tem Criolo na Tambor, o Senhor da Alegria, que é um texto que ele lê de um historiador brasileiro. Lindo. Tem Tropiquilas, tem Roger, tem Luísa Machado, que é a senhora esposa do moço Marcelo D2, que canta também. Nessa mesma música que tem ela, tem o Dom El cantando, tem Jorge do Peixe, e o disco encerra com 100, que é o filho do Marcelo D2, com o Djonga também. Então, tipo, um Muita baita gente de um pesada. Eu gostei que ele é tudo tem muitas colagens, assim, tipo, na terceira faixa, quarta às 20. Tipo, o começo, se eu não me engano, é o depoimento do Gilberto Gil, assim, quando ele Sim. foi preso. Então tem muitas colagens, é muito interessante ver o Marcelo D2 realmente com esse cara que já fez muita música, ele viveu toda uma história de música no Brasil e ele traz isso pra música dele também, então acho que tem muito a cara dele. Eu acho que eu fui ver vários textos e todo mundo meio que falando, mais do mesmo, sei lá, algumas faixas são meio que só Marcelo discordo D2. muito. Mas eu discordo em várias, eu entendo em outras, mas eu acho que ele traz muito dessa bagagem cultural dele, que eu acho muito interessante. Ele continuar produzindo e trazendo isso pra música dele e sempre chamando mais pessoas e se propondo a fazer ritmos diferentes. Eu acho isso muito massa. Então vale ouvir, e eu acho que ainda tem muita coisa pra sair. Se eu não me engano, eles gravaram mais backstage, que vai sair no canal dele. Acompanhar tudo que tá rolando no YouTube dele, assim, que ele registrou Sim. tudo. Então, assim, tem, por exemplo, tem participação do 100, aí o 100 vai fazer uma transmissão no YouTube com uma discotecagem, com várias coisas relacionadas. Então ele é um disco, assim, que ele tem 30 e poucos minutos, só que o material envolvendo o Gigantesco. disco, assim, é gigantesco, sabe? Não tem, é uma coisa muito interessante. grande. A gente tá em um ótimo momento, né, na cena brasileira, Uhum. Sim. como um todo. Nossa, assim, o pessoal Show. tá trabalhando, cara. O pessoal Tá trabalhando. E por último, saiu o disquinho de remixes da Fenda, da Papisa. Verdade. Então, vale ouvir. Gostei ali da Eu gostei farrinha. também. É uma farrinha boa. E é legal, né? Tipo, ela traz uma galera. Então tem remix da Tati Lisbon, da Vivian Kuczynski, da Theo Magical Charbel. Glowing Lens, tem Uma também. Magical Glowing Lands, da Alejandra, a Luciane, que ela... Bom, quem conhece, ela faz mix e mesa pra muita banda. Ela faz mesa da Letrux e tal. Ela é maravilhosa. Ela mixou o meu EP também, tipo, ela é perfeita. Então, assim, muita mulher foda envolvida. Muito massa. A Papisa, ela sempre colabora e trabalha quase só com mulheres. Acho que o único homem envolvido é o Rolim que fez a capa. Tipo, Não, sabe? mas eu acho que tem uns dois produtores. Tem uns ali dois no meio produtores? também. É. Mas, enfim, muito foda, muita mina. Então saiu, tá lá no Spotify. É isso, gente. Remixes da Fenda chama. Boa. Boa. Muito bom. Very well. Então bora pro próximo bloco, garotas. Chegamos aqui ao terceiro bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Kleber, o que é esse bloco? Nesse bloco, a gente traz coisas atemporais, dicas de filmes, livros, documentários, musiquinhas, tudo aquilo que a gente gosta e recomenda para os nossos queridos madrinhos, em especial para a Camila Souza, que está assistindo a gravação aqui com a gente. E a nossa convidada, Júlia Reis, o que você tem pra indicar nesse bloco? Meu Deus, esse é mais difícil. Eu vou fazer igual o Muito Sérgio amplo. Moro no Conversa com Bial. Qual foi a última biografia que você leu? Biografia? Não sei. Ai, gente, eu tô muito musical e já pra conversar com o tema do nosso primeiro bloco, eu vou indicar pra vocês o canal do Brasil Grammy Show. Pra saber um pouco mais sobre essa nova vertente Boa. e tudo isso. É brabo, é um canal de YouTube independente, cultural, que trabalha a vertente do grime no Brasil.
Tem DJ set, tem entrevista, tem batalha de MC. É bem, bem, bem completo. Ah lá, o Gustavo, nosso madrinho, falou aqui, maravilhoso, é mesmo? E tem um set da Júlia lá que tá um babado, hein? Tem o set da Júlia. Chique. Tem o set da Júlia. Ela é DJ, ela. Vejam lá. Muito bom. Isa, e você? Qual a sua dica? Gente, eu falei semana passada, acho que não, Ai, né? não sei, Isa. Você fala Não, eu tanta sempre coisa. Olha quem fala, né? Gente, filme fofo. Será que eu indiquei semana passada? O Enola Holmes. Não, não pode falou. falar. Passado você eu falou vi de Johnny também. Mitchell. Ah, é verdade. Gente, Você gostou? fofíssimo. Fofinho, assim, pra Fofo, assistir né? em Eu vi. casa, tranquilinho, assim. É Eu com vi a com meu Millie pai. Bobby Brown. Se tiver familiar, Millie Ele bota Bobby pra- Brown. ele cochilou no tudo. meio Ai, e que deu legal. tudo certo. Amiga, é muito fofo. Muito fofo. Ela é a irmã do Sherlock Holmes e daí ela entra numa aventura. É bem sessão da Só uma tarde, assim, sabe? correção, Isa. É Mizzy, porque é gaélico, tá? Ah, não é. Então, amigo, não é no caso. Você aguardou porque esse, hein? Você no aguardou caso, pra lançar. Ela nasceu na Espanha, então, assim. Mas não é, no caso, ela é Emília, britânica. Emília. Não, é Millie Bobby Brown. E assim, é uma delicinha, gente. A Maísa deles. A Maísa verdade, a deles. Maísa Nossa, é deles. verdade. É isso, a minha Maísa amiga. deles. Então, assim, a Pesado. Maísa deles tá super fofa, assim, Tá sabe? Ela tá mesmo, super bom. aventureira, Dora Aventureira, eu amei. É Tem o isso. super-homem como Sherlock Holmes. Como chama? Nossa, isso é meio estranho, né? Esse cast. Mas tá tudo bem. A Isa fez até porquinho agora. É muito bom, achei muito bom. E você, Lô, qual a sua dica? Bom, muitos anos atrás, mentira, ano atrás, o Kleber recomendou a série Ela Quer Tudo, que tá no Netflix. Não fui eu, que foi a Amanda no episódio do Bakushu do Blues. Então tá. A Amanda recomendou Gente, a como eu lembro série. dessas coisas. Eu não sei também, amigo, honestamente. Tipo, mas tudo parabéns. bem. Vamos lá. Enfim, eu não sei quem já assistiu. É uma série do Spike Jonze. Spike Calma aí. Lee. Não, Spike Lee. Spike Lee. Nossa, não. Spike imagina. Jones é Herb, Spike Jonze é Eterno outro. sei lá, Onde Vivem os Monstros. Mas é um filme, não é? Série. Era um filme e virou uma série. Virou uma série? Ah, tá. Então, tem uma série, o Spike Lee, ele tá no Netflix, virou uma série muito legal, tipo, bem pra ver de FDS, assim. E fala, enfim, é tipo sobre a vida dessa mulher artista bissexual em Nova York, ela, enfim, relacionamentos, problemas, muito legal. E o mais legal da série, na verdade, é que ela é super musical, no sentido que as músicas, elas fazem parte, assim, da narrativa, tanto Amo. que, passando de uma cena pra outra, o Spike Lee coloca a capa do disco, assim, na tela. Daí é bem massa, porque você tá ouvindo uma coisa e isso chama sua atenção, e daí quando acaba essa cena ele coloca lá a capa, então você não precisa nem ficar no Shazam toda hora, tipo, gosto. sabe? É bem massa, assim. Muito bonito, muito lindo. Tipo, a série fala muito sobre negritude, sobre sexualidade, sobre gentrificação, tipo, temas muito atuais. Saiu logo na virada que o Trump foi eleito, então ela é bem forte nesse sentido também. Então vale a pena assistir. Mas a partir disso também, eu fui salvando vários álbuns, óbvio, né? Tipo, muitas coisas pra se ouvir. Tem desde, assim, Frank Sinatra, Miles Davis, Solange. Ele coloca de tudo, assim, principalmente artistas negros. Mas, uma hora apareceu uma música muito dançante. E daí apareceu a capa, era o Sérgio Prince. Mendes. Não, era Prince também, tem muito Nossa, que Prince. medo. Acabou de aparecer uma foto aqui. Eu fui abrir meu celular, tipo, tava no Instagram, é uma foto do Prince. Que medo. Continua. Nossa, ai. Fiquei com Não, medo. mas tem muito Prince também, tem todo um episódio sobre isso, assim, porque ele é tudo. Mas O Spike Lee é apaixonado pela obra do Prince. Ah, então tá muito explicado, tipo. E quem enfim. não é mesmo, Quem não gente? é? E quem não é? Quem não é verdade. Cara, mas aí ele coloca uma música do Sérgio Mendes, daquele disco brasileiro. É um disco de 92, que é muito massa. Ele é exatamente isso, assim. É um disco onde o Sérgio Mendes, ele tenta colocar
meio que tudo que ele considera brasileiro, né? Então, muitas músicas são feitas junto com o Carlinhos Brown, tem o Ivan Lins, tem o João Bosco. Tem então Black Eyed Peas, tem tudo. Tem Black Eyed Peas, não. Não tem. Mas assim, poderia ter, né? Seria muito true. Mas é muito interessante, tem muita música de escola de samba, daí ele vai para um jazz, daí então é um disco legal. A música que tá na série é a segunda faixa, Magalenha, que é uma música do Carlinhos Brown, então traz toda a questão da escola de samba e do batuque, tipo, é realmente só percussivo com vozes, é muito, muito lindo, e é muito interessante ter visto isso numa série americana, então discute muito questões religiosas, religiões afro, trazer essa música foi muito interessante. Então, foi muito gostoso redescobrir esse álbum, porque eu já ouvi algumas vezes, a gente vai ouvindo algumas músicas que são meio, tipo, brasileiras, sabe? Meio que culturalmente todo mundo já conhece, então é muito interessante ver isso num disco e revisitar isso. Então, vale a pena, cara, brasileiro do Sérgio Mendes, mas também vai assistir essa série, que daí tem várias outras descobertas também. Ela é bem gostosa, é tipo uma novelinha, mas que tem todo esse back, assim, musical. Boa, bom demais. Menino Klebs, e você? Vamos lá, gente. Eu estou um pouco triste porque nós perdemos nesse final de semana o Zusa Homem de Melo, que é um jornalista musical, crítico, baixista, um aficionado por jazz, ele era pesquisador, ele era especialista na história da música brasileira. Você provavelmente já leu ele em algum momento da sua vida, só que você não sabe, porque ele foi um desses grandes incentivadores desses kits que circulavam, por exemplo, pela Folha de São Paulo ou pela Editora Abril, de tipo, grandes nomes da música brasileira. Ele era um cara que idealizou diversos desses projetos, é um cara que participou ativamente de diversos movimentos musicais aqui no Brasil, atuando muito assim por trás das cortinas mesmo, por exemplo, os grandes festivais da Record lá no final dos anos 60, o movimento tropicalista, ele sempre teve esse contato com muitas dessas pessoas. E eu conheci ele na época da faculdade, por indicação de um professor, e ele tinha uma coisa muito bonita que era de saber traduzir coisas muito complexas para uma linguagem muito simples, assim. Então ele sempre soube como explorar o jazz e apresentar o jazz, por exemplo, para um público que não entendia o que era isso. Ele sempre soube como traduzir a bossa nova, ele era apaixonado pela obra do João Gilberto. E aí, assim, a gente perdeu ele morreu tecnicamente tranquilo, assim, ele teve um infarto enquanto dormia. E na noite anterior ele estava ainda postando coisas nas redes sociais dele. Ele tinha acabado de escrever a biografia do João Gilberto, que vai sair em breve. Nossa, não sabia. Então, assim, um cara muito Ele tava ativo, cheio de projeto ainda. Ele já tinha uma idade avançada, mas ele tava com muito projeto pra frente. Tipo, ele se envolveu em muita coisa da história da música brasileira, passa por ele. E aí, assim, o que eu vou recomendar são 2 livros que eu acho que são bem interessantes. O primeiro é o Música com Z, que ele saiu em 2014, e na verdade ele é meio que um compilado de vários artigos, entrevistas, conversas, reflexões com diversos nomes da música e da cultura brasileira. É um livro bem extenso, mas que vale muito para entender a forma como ele escrevia, a forma como ele traduzia as coisas para as pessoas. E também eu acho que o que talvez seja o livro mais clássico e mais conhecido dele, que é o A Era dos Festivais. É um livro que foi lançado originalmente, se não me engano, em 2003, e ele já teve alguns relançamentos depois. Mas ele tem outros trabalhos, ele já escreveu sobre o João Gilberto para um especial para a Folha de São Paulo. Tem muita coisa publicada, muito livro, muito texto. E sei lá, toda vez que eu tento produzir uma pauta aqui pro podcast, eu me inspiro muito nele no sentido de como que eu vou traduzir uma coisa que às vezes é muito complexa, intangível, que não dialoga com a nossa realidade para dentro do podcast. Então, tipo, vá atrás das obras dele, vá ver o que esse cara já fez. E é uma perda, assim, enorme para a cultura brasileira. Um cara gigante, mas que ele deixa uma obra muito rica. Um cara que eu já tive a oportunidade já de conversar com ele em outros momentos. E que ele tava sempre, tipo, de muito bom humor. E um cara muito acessível, sensível e gentil, sabe? Então, uma perda enorme. Mas ainda há tempo de conhecer a obra do Zusa Homem de Melo.
Outra recomendação, o Som do Vinil, que é aquele programa do Canal Brasil, ele também tem uma edição que se transforma em podcast, que na verdade é uma transposição dos programas que aparecem no Canal Brasil, ou que vão também para o YouTube deles e que vão para os podcasts. E o mais recente, que saiu eu acho que hoje ou ontem, é o do Caetano Veloso, o Araçá Azul. E a história é ótima, assim. O programa é comandado pelo Charles Gavan, ex-baterista do Titãs, outro grande pesquisador da música brasileira, principalmente desse material de jazz e dessa produção clássica de samba, de bossa nova. O cara muito aficionado pelas capas de discos de vinis antigos. Ele tem uns materiais incríveis sobre isso e ele que apresenta esses programas. E ele tem essa conversa com o Caetano Veloso e com uma galera da área de música para entender da onde veio esse que é um dos discos mais estranhos e mais incríveis da música brasileira. Programa curtinho, 23 minutos, então vale muito a pena ouvir e ouvir as outras edições do Som do Vinil. Boa. Você, Nick? Minha dica dessa semana é um produtor japonês de música eletrônica / hip hop / jazz chamado Nujabes. É um cara muito foda. Eu acho que meu irmão conhece, hein? Pode falar, Nick. Eu acho que meu irmão conhece. Não, desculpa. Agora que você deixou, eu vou continuar. Em vida ele lançou 3 discos e eu vou indicar o do meio, que chama Modal Soul, de 2005. Puta, é um disco muito bom, assim, tipo, é basicamente uma mistura muito louca de hip hop com jazz e tem muito sampling e tal. Sabe, tipo, o que o Jay Dilla fez mais ou menos ali na mesma época? Foi isso, assim. E aí, os 2 produtores também morreram muito cedo. No caso do Nujabes, ele morreu num acidente de carro em 2010. Eita! E ele fez a trilha também de um desenho chamado Samurai Champloo, que era muito foda. Então é daí. Ótimo. É daí. Por isso que eu sei que eu falei que meu irmão conhece, porque eu já ouvi ele ouvindo. Puta, esse era um cara muito bom. Esse cara, Nick, ele é uma das inspirações pro Flying Lotus também. Sim, ele inspirou uma galera. E tem muita gente que cita ele em músicas, assim, tipo... Eu tô vendo aqui, nossa, ele é muito bom. E ele é, tipo, um dos caras que meio que inspiraram a galera a fazer esse lo-fi hip hop, coisas do tipo, assim. Uhum. Só que de uma forma maravilhosa, porque... eu não sei, o jeito que ele encaixa o jazz ali no meio é muito mais legal do que essas batidinhas meio qualquer coisa do lo-fi hip hop, assim. Chegou o crítico. Eu gosto, mas, né, tem níveis e níveis. Mas é isso. Certíssimo, Nick. Critica É mesmo. isso. Ouçam esse disco de 2005, que é muito bom. E aí, se vocês gostarem, podem ouvir o primeiro, Metaphorical Music, que é foda também. E ele lançou um disco póstumo em 2011. Ele não, né? Porque ele já tava morto, mas lançaram. Lançou do além na mesa Lançaram pra ele. Que por acaso chama Spiritual State. E é isso. E Meu ouçam Deus. também a trilha do Samurai Champloo, que é foda. E é isso. Boa. Recadinhos referentes à última edição do programa 111, em que comentamos os 500 novos melhores discos da revista... Nossa, Revista amigo. Rolling Stone. Desculpe, gente, é alfabetizado em inglês aqui. Que a gente comentou os 500 melhores discos da Rolling Stone, essa atualização que rolou recentemente. E aí temos comentários aqui. Mavi FS. Adorei o programa e tenho que concordar com vocês, tá tudo bem americanizado. Fiquei pensando em quais álbuns brasileiros deveriam entrar nessa lista. Além do Getz Gilberto, que vocês falaram, acho que o Elise e Tom também seria um bom álbum para colocar, concordo. E um que definitivamente deveria entrar é o Clube da Esquina, do Milton Nascimento e do Lô Borges. Além de pessoalmente ser um dos meus álbuns favoritos, vira e mexe eu vejo sites gringos revisitando esse álbum e ele influencia muita gente, não só aqui como lá fora. Teve até a Alex Turner falando em entrevista que estava ouvindo muito o Clube da Esquina na época da produção do Tranquility Base Hotel em Cassino, e que, querendo ou não, acabou tendo influências do mesmo. Ainda assim, acho curioso como sempre aparece alguém lá de fora magicamente descobrindo esses álbuns, sendo que ele foi lançado há tanto tempo. Boa. Adorei esse mini TED Talks. Temos aqui o Gian, o arroba dele é insano, gente. Tá aqui, crotos, tá. Eu gostei da lista. Ela tá bem mais diversa do que a antiga, com artistas de diversas partes do mundo. What's Going On, em primeiro, foi uma ótima escolha. Disco super importante e que não vejo recebendo postos tão altos em lista de melhores de todos os tempos.
Boa. Ó, o Ravish Manted falou aqui. Gente, eu acho que colocando os 500 sem ranquear seria melhor. Assim como a Isa falou, escolher no máximo 2 discos por artista. Para mim também, escolher discos com no mínimo 10 anos de idade acabaria com o problema do hype. E valorizaria o impacto da obra ao longo da época. Que interessante isso. Não sei se eu concordo, mas interessante. É interessante o ponto. Comentário da Polly Chambers, ela falou: amo o conceito desse podcast, que é simplesmente fofocar sobre música. Tudo. Aí eu respondi, por isso o nome do podcast, VFSM, vamos fofocar sobre música. Poderia ser de verdade, né? Certíssimo. Poderia ser de verdade. Certíssimo. E tem também comentário da menina Elo Cleaver. Tudo, foguinho, bora falar mal, amo. Gente, eu não tenho nada que eu gosto mais de falar mal de americano. Eu amo falar mal de americano, tipo, true, assim. Ó, o Fábio J aqui. Eu acho que para mudar essa lista e ter mais diversidade, teria que ter votante do resto do mundo também. Eu também acho, Fábio. Estadunidense é muito preso à produção dos Estados Unidos e Inglaterra. Viu? Eles não Ele sabem concorda. que existe Não outros sabe países. nada. Eles não sabem nada, cara. É patético. A galera é bizarro a ignorância. Por isso que, gente, tá aí. Pano na manga pra falar mal. Porra, Militou. vamos falar mal. É isso. Chegamos então ao final do programa, gente. Chegamos. Júlia, maravilhosa, Eba. inteligentíssima, trouxe sua Juro. cultura, seu conhecimento para nós humildes. Graças a Deus, deu certo, hein? Isso, amém. A teacher Eu só tenho a Júlia. agradecer vocês Maravilhosa. pelo convite, pela A troca gente de que ideia. agradece. De A verdade. gente que agradece. Muito obrigada pela pessoa também que tá ouvindo até o final aqui. Enquanto Verdade. lava a louça, enquanto faz uma janta. É ou, isso. né, um skincare, seja lá o que for. Muito obrigada também por estar Boa. ouvindo a Dá gente, suas redes acompanhar sociais esse papo. para quem quer te seguir, Júlia. Claro, então, gente, meu Instagram é ajulia.reis, meu Twitter é reisjuliav, V de verde, certo? E eu tenho também o SoundCloud, se você gosta, eu sou DJ também, só esqueci de falar. Chique. Arrasou. Que é de Julia_user, certo? Certíssima. Eu sou o @kleberfac no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, ou @miojoindie no Twitter. Aproveitem porque eu estou saindo de férias, então Meu cuidem bem Deus. deste podcast, se virem aí nas pautas e até Vai daqui rolar o quê? uma anarquia. 2, 3 semanas? Até mais, gente. Eu sou @elocliver no Insta e no Twitter. E @revista Balaclava no Instagram também. Vai lá, assine, compre, faz tudo que Assine tiver no seu Balaclava. alcance. Assine, gente, bora lá. Eu sou Almeida Dora no Insta e Almeida Dora Underline no Twitter. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e é isso aí. Tudo! Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo, assinar nas plataformas de streaming, compartilhar com seus amigos e se tiver sobrando R$5 por mês, ajuda pra o nosso nós. podcast que faz muita diferença. E lembrando que além de todos os benefícios, como participar do grupo, participar das gravações, ter acesso a programas com antecedência, em breve vai rolar um mega pacotão de Natal do nosso sorteio que a gente vai fazendo de 6 em 6 meses. E tá incrível, altos brinde, mega top, show de top. É isso. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado Júlia, até a próxima edição do programa. Ao som do que, Isadora? Maresia. Sei. Sente a maresia. O maior rapper do Brasil. Maresia. Apaga a fumaça do cachimbo da cachola, acende, puxa, prende, passa, Puxa, diz que é prende, cachimbo e diz que é... passa. Tá, legal. Nossa, puta merda, hein? Esse podcast foi editado por Nick Silva.